Bem, nos últimos dias, Deus tem falado muito ao nosso coração, e Ele tem trago palavras de revelação, para que nós possamos ser mensageiros dEle, para a igreja. E na verdade o que Cristo mais sonha, é tratar a sua igreja, é libertar a sua igreja, é curar a sua igreja. E muitas vezes nós não percebemos aquilo que tem nos atormentado, como igreja do Senhor. E muitas vezes não sabemos o que nos aflige, o que tem nos atormentado. Porque às vezes temos determinadas reações que nem nós mesmos conseguimos explicar. Às vezes vem uma fúria, uma ira. Às vezes mudamos de comportamento por causa de pequenas coisas. Mas por que isso? A gente olha quando a gente fala de feridas, de cura, de libertação, isso é muito ministrado. E Deus falou muito ao meu coração, numa busca dEle, de manhã, a falar sobre cura. Mas não especificamente assim no processo da cura, mas de uma maneira para que a gente possa identificar quais são as minhas feridas. E aonde Ele quer me colocar. Talvez a gente tenha reações sem saber de onde elas vêm. Não, isso é a minha personalidade. Isso é o meu caráter. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Você nasceu assim, mas Deus não te quer assim. Deus quer tratar o seu coração como igreja, porque Ele quer uma igreja pura, santa, sem mácula, sem rugas. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas o que são feridas? O que são cicatrizes? O que a gente entende por ferida, principalmente quando se fala de ferida de alma? Porque ferida no corpo, a gente sabe que nós fomos constituídos por Deus e nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E nós fomos feitos corpo, alma e espírito. E no corpo ela pode se manifestar feridas abertas. Se nós pegarmos a Bíblia e formos olhar no Velho Testamento, Novo Testamento, em que eram evidentes as chagas, as feridas, principalmente dando ênfase à lepra. E as pessoas tinham muita vergonha de andar com as suas feridas abertas, porque na época a lepra era condenada e as pessoas eram isoladas. A lepra levava à vergonha. Quando Deus criou Adão e Eva, e o pecado entrou em Adão e Eva, eles tiveram vergonha, porque houve ali uma ferida espiritual, pecado. Então a ferida ela pode acontecer no corpo, ela pode acontecer no espírito, e ela pode acontecer na alma. Na alma, quando se refere à mente, a nossa constituição emocional, os nossos sentimentos. E é isso que nós vamos dar mais ênfase hoje, aos nossos sentimentos. E eu queria que você abrisse em Jeremias 30, de 12 a 16, por enquanto, a 15. Jeremias 30, de 12 a 15. Amém? Porque assim diz o Senhor: teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser curado. Não tens remédios, nem emplausto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigos e com castigo de cruel. Pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, porque gritas em razão de teu quebrantamento, tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados, eu fiz essas coisas. Aqui fala e dá ênfase ao pecado. Jeremias relata aqui sobre pecado. E aqui fala de pecados incuráveis.
Pecados que muitas vezes eram considerados incuráveis porque as pessoas não tinham um relacionamento com Deus, e isso foi quebrado. E Deus mais adiante adverte justamente em relação ao pecado que afasta o homem de Deus, mas ele, depois nós vamos esmiuçar isso aqui, nós vamos ver que ele tem uma promessa de cura, restauração de feridas, de saúde. Se nós queremos um restabelecimento da saúde espiritual, emocional e espiritual, nós devemos procurar as pessoas certas para cada linha pela qual Deus nos criou. O espiritual, nós devemos procurar pessoas que vão nos edificar em termos espirituais. No emocional, talvez vai ter um limite das pessoas que conhecem bem a Bíblia, mas pode orar por você e te reconstituir em todas as áreas, porque Deus é Deus. Mas talvez você precisa de um auxílio, como um psiquiatra, um psicólogo. Então nós falamos de corpo, de alma, não, de espírito, de alma e um corpo. A medicina, ela está aí, que foi também, Deus deu condição ao ser humano de estudar, de ser um médico, que fosse um instrumento de Deus para estabelecer a cura. Nós precisamos ter cura no corpo, na alma e no espírito. Então o corpo, nós abrimos as feridas no nosso próprio físico. Mas quando existe a doença de alma, a Bíblia fala que nós não podemos guardar raízes de amargura, porque as raízes de amargura ela atinge as nossas emoções e pode nos levar às doenças físicas. Exemplo, gastrite nervosa. O que nós podemos desenvolver fisicamente por causa de um trauma emocional, por causa de feridas emocionais. Então somos corpo, alma e espírito, e nós podemos expressar externamente, internamente, um reflexo daquilo que pode estar na nossa alma e no nosso espírito. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós passamos por diversas situações. Nós passamos desde o nascimento, desde o ventre da nossa mãe, nós podemos gerar traumas inconscientemente. Como? Os nossos pais podem nos rejeitar, pode ter um desejo vai ter lembranças do passado e que te fere no emocional hoje, que altera o seu comportamento. O que pode nos levar à mudança de um comportamento no estalar de dedo, porque muitas vezes nós carregamos raízes que nos ferem lá no passado. O que mais
poeira para debaixo do tapete. Tentamos viver com os problemas e eles só vão aumentando, porque nós não solucionamos os problemas. Isso acontece demais numa vida conjugal. Problemas de relacionamento, às vezes uma mulher que fala muito, o marido que se cala, e às vezes a mulher deseja muito que o marido converse e não conversa nada e ela fica frustrada. Cansa de falar e não tem uma resposta. Aonde estão nossas feridas? Nós vamos falar muito sobre isso. Por que falar sobre isso? Porque é um desejo nosso ter cura, e é um desejo de Deus curar a sua igreja. Nós podemos ter aquilo que nos afeta mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Por quê? Porque isso mina a nossa capacidade de buscar a Deus, em primeiro lugar. Se nós temos algum fator emocional que nos atormenta, nós não temos um bom relacionamento com Deus, porque o tempo todo a ferida só vai lá no passado. Se não temos um bom relacionamento com pessoas, nós não temos um bom relacionamento com Deus. Se não temos um bom relacionamento com Deus, não desenvolvemos bons relacionamentos com pessoas. Temos dificuldades. Então Deus quer te orientar e conduzir a um processo de libertação. Mas isso vai acontecer hoje? Não. O que Deus quer é evidenciar que nós temos feridas abertas, então nós precisamos de cura. Nós precisamos evidenciar quais são as minhas feridas. Aonde estão as minhas feridas? O que ela me causa? O que ela causa como transtorno? E um processo para a cura, em primeiro lugar, é identificar as feridas que temos. Quais são as minhas feridas? Se é algo que mexe com você toda vez que te causa alguma tristeza, te dá uma depressão, te leva a algum processo em que você se prostra, significa que está te levando a um passado, a um complexo de inferioridade. Mas por que você carrega isso? Então nós precisamos identificar as feridas. Quem apertou o gatilho? Quem foi que te feriu? De quem você guarda mágoa? Temos gatilhos que são circunstâncias que trazem à tona lembranças do passado. Geralmente o gatilho vem de pessoas que você ama. Quem lançou uma palavra negativa sobre a sua vida? Talvez isso já mexe na sua consciência, te levando ao passado, aonde você é algo que te magoou. Sabe? Tem muita gente que fala, mas você ficou magoado a vida inteira por causa disso. Não existe um trauma grande ou pequeno. Isso depende da sensibilidade da pessoa para superar ou não superar. É um processo de superação. Talvez alguém que virou para você e criticou a sua meia que você usava na infância, isso gerou um trauma emocional que você carrega pela vida inteira. E outro foi abusado sexualmente, e isso gerou um trauma na vida inteira. Depende da sensibilidade e depende como encarar para a superação desse problema. Então, geralmente, existe um gatilho onde você manifesta reações vindas na ativação do passado, quando ativa esse gatilho e você tem reações. Qual o tipo de reação comum? Pode até ter vários tipos de reações. Nós estamos aqui para te conduzir a lembrar qual tipo de reação que você tem quando você às vezes é espetado, quando se alguém aperta o gatilho. Ódio. Você desenvolve ódio. Você desenvolve ódio muito fácil por pessoas. Pessoas que às vezes você convive, que você tem uma convivência diária, que você até gosta, mas por causa de alguma coisinha, você desenvolve o ódio. Não sabe por quê, mas deixou gerar em você ódio pela pessoa. Quando Deus fala, né? Orai ame o teu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Significa que nós não podemos ter ódio no nosso coração. Mas por que nós, cristãos, desenvolvemos esse ódio? Quem é que aperta esse gatilho para nos levar ao ódio? Quem que nos leva a uma situação para nos levar ao ódio? A tristeza. Muitos têm ira, outros
tem? Tristeza, baixa estima, ciúme, desenvolve um ciúme doentio. Principalmente namorados e namoradas, às vezes isso acontece muito, principalmente com o namorado em relação à namorada. Muitos a namorada com o namorado, mas mais é o homem. Às vezes um ciúme doentio, ao ponto de não deixar a namorada nem olhar para os lados. Às vezes, vocês pensam que isso está muito longe, mas está muito próximo. Isso está dentro do meio cristão. Se não fosse isso, Deus não chamaria a nossa atenção para isso. Ciúme, você desenvolve um ciúme doentio, mas quem sabe isso é um gatilho que está sendo apertado pelo seu passado. Qual tipo de trauma que você teve no passado que te leva a ter um ciúme doentio? Assim como o ódio, a tristeza, inveja. Quantas pessoas não suportam ver as pessoas prosperarem? E desejam e se sentem bem quando as pessoas vão para baixo? Quantas pessoas você conhece que ama ver uma história de alguém que estava lá em cima e caiu? Não falei? Era questão de tempo. Agora está mostrando. Muitos torcem para um efeito negativo na vida das pessoas. Inveja. Isso tudo começa aqui, ó. Tudo começa na mente. Sensações de perseguição. Às vezes sente a sensação de que ter perseguido e não existe perseguição nenhuma. Mas desenvolve isso na mente. Às vezes todas as pessoas, ela pensa que está contra ela. Isso é normal? Não é normal. Mas pode ser superado? Sim, pode ser superado. Deus pode curar todas as coisas? Sim. Ele pode te chamar aqui na frente, alguém impor a mão sobre você e você ser curado de todas as enfermidades. Mas aqui há um alerta e uma indução. Se você evidenciar algum desses males na sua vida, quem você deve procurar? Primeiramente, nós cremos que Deus é capaz de curar todas as coisas. Mas quem sabe você vai sair daqui hoje sabendo que você precisa de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica. Não sei. Mas uma ajuda eu falo que está à sua disposição. Deus tem as mãos estendidas e Ele quer te curar. Ele está te alertando porque Ele quer uma igreja sã. Ele quer uma igreja curada. Então, se você sente alguma dessas sensações, por alguma acuação que você sofre, de repente, você tem algum estresse emocional no seu trabalho, na sua vida conjugal, com seus pais, com a sua mãe, e você desenvolve, esse é o gatilho para te levar aonde foi a raiz do problema, sem você saber. De onde vem o seu problema? Às vezes você está lutando contra o ódio, mas você não está lutando contra aquilo que gera ódio. Não adianta nada eu tomar um Anador a vida inteira, porque eu tenho dor de cabeça, mas eu tenho que saber de onde vem a dor de cabeça. O Anador, às vezes ele resolve um problema, às vezes não, muitas vezes resolve um problema imediato, só a dor. Mas e a raiz do problema? Talvez eu vou ter que tomar uma medicação mais forte. Então, eu preciso evidenciar quais são os problemas que me acometem. Sensação de ser inútil ou de impotência. Tudo que eu vou fazer dá errado. Tudo que eu vou fazer dá para trás. E as pessoas ainda vêm e te criticam. É a mesma coisa. Não falo que você não pode começar nada, que tudo vai dar errado. Palavras profetizadas negativamente. Com a tua boca lança bênção ou maldição. Escolhei, pois, a bênção. Mas quantas palavras negativas nós podemos ter ouvido? E sabe quais são as palavras que mais nos ferem? São das pessoas que mais nos amam. Mas são as pessoas que falam isso, que às vezes não têm conhecimento do que pode ser uma consequência de uma semente, de uma palavra negativa sobre uma vida da pessoa. Talvez ela trava essa pessoa para uma vida inteira.
E talvez ela vai desenvolver uma dificuldade de ter relacionamento com pessoas, relacionamento conjugal, desobediência com pai e mãe, não rebeldia. Mas por quê? Porque existe uma raiz. E aonde ela está? Nós precisamos fazer com que nós possamos ter olhos. Quem sabe Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele nos leva à cena do crime. Vamos falar assim. De onde foi gerado o meu problema? Quem sabe Deus já está começando a fazer um rebuliço na sua mente e te levando lá no passado. De alguns traumas que às vezes você mesmo já estava tão acostumado a viver com ele, que você está jogando a poeira por debaixo do tapete. Por que Deus quer abrir a sua ferida hoje? Por que Deus quer evidenciar a sua ferida? Por que Ele está te chamando aqui para abrir a sua ferida novamente? Porque vai gerar dor, mas vai gerar cura. Mas a decisão por ser curado não é de Deus. Deus te oferece a cura, mas a decisão de ser curado, ela é nossa. Nós precisamos nos dispor a ser curado. Para nos dispor a ser curado, nós precisamos expor as feridas. Como vamos expor as feridas? Confessai os seus pecados para com Deus e seja, Ele é fiel e justo para curar todos os pecados do mundo. É uma saída. Mas quando esse pecado, essa injúria, ela prevalece no nosso coração e nós temos dificuldade de libertação delas, então nós precisamos confessar os nossos pecados um para com os outros, para que sejamos curados. Porque o ser humano é canal de bênção na vida de pessoas. Você tem confiado na vida do seu líder para confessar os seus pecados? O que você carrega que te aprisiona, que ainda não foi confessado? Para Deus ou para o seu líder? Por que nós travamos? Nós travamos espiritualmente porque tem pecados não confessados. Pecados não confessados são problemas não resolvidos. Pecados ocultos. Pecados que nós sabemos que temos e que só Deus sabe e que nos trava, nos acorrenta. E às vezes nós entramos todas as vezes aqui no templo, levantamos as nossas mãos, temos às vezes até dificuldade de adoração, ou até não, temos liberdade na presença de Deus, mas passa-se um tempo, e isso vai se caindo, a nossa distância vai aumentando. Será que nós não temos raízes de problemas não resolvidos que nos aprisionam? O que precisamos evidenciar na nossa vida que nos trava? Então nós precisamos mudar a forma de como interpretar os gatilhos que nos afligem. Se algo vem para me instigar, se eu sou uma pessoa temperamental, escuta, aonde o diabo age na nossa vida? Aonde o diabo age na nossa vida? Todas as vezes que falamos isso, nós vamos para Jesus. Quando Jesus estava com fome, no deserto, então o diabo tenta Jesus 3 vezes, e a primeira delas é na fome, na fraqueza. Então, aonde o diabo vai nos tentar? Nas nossas fraquezas. E a nossa fraqueza está ligado ao nosso passado, às raízes dos nossos problemas. É aonde nós temos as fraquezas. E aonde nós vamos lá no nosso passado, nos faz ter comportamentos temperamentais, ou mudanças de comportamento, no imediato, quando é atirado, quando é puxado o gatilho. O que quer dizer isso? Nós precisamos mudar a nossa forma. Se existe alguma coisa que me instiga e eu sou nervoso e eu começo a ter ira, então o que fazer? Se eu identifico isso na minha vida, então eu preciso contar os carneirinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Para que Deus possa apacentar meu coração. Para eu não ter reação imediata e passar a ter uma reação mais concreta. Porque no nosso imediato, tem muita gente que fala assim, deu, tomou.
Falou, está de volta. Não é isso? Quantas pessoas são assim? Que gostam até de falar, eu sou sincera, falou comigo, eu pá, de volta. Existe uma grande diferença de ser sincero e ser, às vezes, até mal educado. Ser sincero é uma virtude, mas ser mal educado não é virtude nenhuma. Aí talvez nós caímos nesse problema, que nós somos, às vezes, relâmpagos demais em dar a resposta. E quantas vezes, se você fez isso, você se arrependeu depois? Muitos de nós nos arrependemos depois. O bálsamo é o quê? Perdão. Mas e aí? Quando acontecer de novo, eu vou irar de novo. Então eu preciso ser curado. Eu preciso me dispor a ser curado. Então essa história de contar carneirinhos, de contar até 10, isso é só uma ilustração para que nós possamos evidenciar primeiro o meu problema. Ter consciência que ele existe, mas não aceitar a minha reação quando o gatilho é puxado. Quem é que puxa o gatilho? É o próprio diabo, te tentando a você cair na sua fraqueza. Aonde está a sua fraqueza? É ira? É ódio? Ansiedade? Quantas pessoas são ansiosas ao ponto, às vezes até, de não suportar essa ansiedade, ter transtornos mentais e desenvolver uma possessão. Possessão por pessoas, gera o ciúme doentio por causa de possessão. Quando começa um relacionamento, medo da perda. Por que medo de perda? Talvez na infância você teve ou presenciou a perda de alguém que você amava. Te gera um trauma emocional que você carrega por uma vida inteira e não sabe por que determinadas reações hoje. Mas Deus traz à luz aquilo que estava oculto. Aquilo que está oculto não permanecerá oculto, porque Deus quer tratar. Se você é uma pessoa ansiosa, que não tem domínio sobre a ansiedade, não tem domínio sobre a possessão, não tem domínio sobre o ciúme, então eu quero te dar uma palavra. Quando você aceitou a Jesus, você aceita o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo, que é um dos frutos mais difíceis de colocar em prática, qual que é? Domínio próprio. Então, contar até 10, contar carneirinho, significa que você tem que aprender a ter domínio próprio. Você não tem domínio próprio, o Espírito Santo é que frutifica o domínio próprio em você, em nós. Se eu tinha uma reação de ira, eu preciso fazer com que o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, prevaleça em mim. Quais são as características do Espírito Santo em nós, em termos de fruto? Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, fé, não é isso? Então, o domínio próprio é um dos frutos mais difíceis de ser colocado em prática. Por quê? Porque muitos de nós aceitam Jesus, estabelece que Jesus habita em nós e nós queremos a cura, mas a raiz do nosso passado nos leva a ter reações que eu não gostaria de ter. Você gostar, como cristão hoje, porque antes você não tinha a crença que você tem hoje. Talvez você teve a oportunidade de nascer num berço cristão e aprender tudo de Deus desde a infância, mas muitos não tiveram. E muitos tinham reação oposta à vontade de Deus, porque não conheciam a Deus. Mas hoje você crê em Deus, mas por que as reações ainda prevalecem? Quando Deus fala de libertação, Ele nos leva no passado porque Ele quer curar o povo dEle, os cristãos, porque tem reações contrárias à vontade dEle. Você, se eu te perguntar hoje como cristão, você quer ter ódio na sua vida? Por que tem? Você quer irar? Por que ira? Você quer ter ansiedade? Não, não quero. Mas por que andeis ansiosos? A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Para quem que ele está falando? Para quem lê a palavra. Para quem tem acesso à palavra.
quem é que tem acesso à palavra? Aquele que ama a palavra. Então ele está falando para a sua igreja, porque a igreja anda ansiosa. Por que que você tem reação de possessão, de domínio, que você quer ganhar todas as situações, você não aceita a opinião de outros, você é dura na sua opinião, só a sua opinião que prevalece? Por que essa possessão? Por que essa ansiedade? Por que o ciúme doentio? Por que eu tenho essas reações? O que me leva a ter essas reações? Como não reagir a esses gatilhos? Como não reagir? Então não reaja de maneira automática. Deixe que o fruto do Espírito tome conta da sua ansiedade e tome conta da sua personalidade. Porque na verdade nós temos reações de acordo com a nossa personalidade. Mas a nossa personalidade ela pode ser mudada a partir do momento que nós colocamos o nosso caráter à disposição de Deus. Deus precisa lapidar o nosso caráter para refletir na nossa personalidade. Então não reaja com um impulso imediato. Conte de 1 até 10, conte as ovelhinhas. Compartilhe os seus problemas e compartilhe as suas feridas. Você tem vergonha? É natural você ter vergonha do seu passado, mas você só vai se sentir bem a partir do momento que você falar, colocar para fora aquilo que te aprisiona, as suas feridas. Nós precisamos mudar a forma de interpretar os nossos gatilhos. Isso acontece aqui, mudança de mente. Quem é que tem domínio sobre o seu corpo, ou pelo menos deveria ter domínio sobre as suas reações? A sua mente. Tudo aquilo que se eu dou um passo, se eu caminho, eu tenho que ter uma informação da minha cabeça. É a minha cabeça, é a minha mente, é que conduz o corpo. Se nós estamos debaixo de uma autoridade que é Cristo, Ele é o cabeça sobre nós. Mas um corpo sem cabeça vai andar para onde? Se corta a cabeça, acabou o corpo. Se eu dou um passo, é por obediência àquilo que vem da minha mente para a informação. Ela manda a informação, olha, pé, você tem que se mover, perna, você tem que se mover. Se não existe a informação vinda da mente, não existe reação. Então, a nossa reação depende do nosso controle mental. Tudo acontece primeiro na mente. Por isso é que Deus fala, não vos conformeis com esse século, não, para que nós possamos mudar a nossa mente. Nós temos que mudar a mente. Esse é um versículo chave da nossa igreja. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis. Tenha mudança de mente. E tem que lembrar que você vai lutar sempre, não com aquele que te irrita no imediato, mas é quem faz puxar o gatilho. Quem é que te irrita? É a sua namorada, a sua esposa, o seu marido, o seu irmão, o seu filho, mas é aquele que puxa o gatilho e que te leva a ter reações imediatas. Que tipo de reação? Cada um de vocês. Eu dei um exemplo de ira, mas a sua reação pode ser de tristeza. A sua reação pode ser de depressão, quando alguém puxa o gatilho e te irrita, quando te tira do sério. Quem aqui não tem alguém que te tira do sério? Filho tira do sério? Tira. No dia a dia, no trabalho, não tem alguém que te tira do sério? Tem. Mas como você encara a situação que te tira do sério? Tenha domínio próprio. Esse é um novo tempo. Quais são as suas feridas? Quais são os acontecimentos lá no passado que originaram as suas feridas? Que tipo de palavra você pode ter ouvido no seu passado? Você não vai dar em nada? Você não é nada? Você é um filho que eu não gostaria de ter? A Bíblia diz que eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Mesmo que uma mãe ainda se esquecer de você, eu jamais
esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Se você recebeu alguma palavra que te magoou, te deixou para baixo, te levou a um processo de inferioridade, hoje é dia, quem sabe, de você colocar isso diante do Senhor. Deus quer te curar. Deus quer pelo menos que você evidencie isso para iniciar um processo de cura. Uma ministração a respeito disso, e tão pincelada assim, de uma maneira tão superficial, vai te trazer cura e libertação? Não, mas é para você evidenciar se você precisa de cura e de libertação. Se você evidencia, você tem que procurar a cura e a libertação para a sua vida. Você teve decepções ou decepção com alguém? O que já te fizeram? Ou o que você viu fazer perto de você ou com você? Você já presenciou algum fato que te decepcionou? Com alguém principalmente? Alguém que você depositava confiança, que você sabia que era um referencial de vida, e de repente você viu fazer alguma coisa, e isso te magoou e te decepcionou com pessoas. Nós precisamos acreditar que bobo do homem que confia no homem. Mas nós precisamos crer que nós precisamos confiar em liderança, né? Confiar nas pessoas que merecem confiança, mas ao mesmo tempo saber que todas elas são frágeis, todas elas são humanas e todas elas podem nos decepcionar. Então a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores desse tempo. Se você teve decepção com alguém, quem sabe hoje você carrega essa decepção e precisa liberar perdão para essa pessoa. O perdão é a chave, é o bálsamo para iniciar o processo de cura na nossa vida, principalmente quando se fala de emoções, de emocional. Abuso sexual. Talvez alguém já te tocou na infância, abusou sexualmente. Pedofilia, ou alguém, ou você presenciou isso na sua vida. Então vocês veem que eu estou aqui pincelando, citando determinadas coisas, porque isso aqui caberia uma ministração para cada tópico desse aqui. Mas o que eu quero é só evidenciar quais são as evidências e quais são os gatilhos que nos leva a ir lá no meu passado e provocar essas evidências na minha vida. Qual foi a cena do crime? Qual foi a cena que eu presenciei ou que aconteceu comigo que me faz ter consequências hoje? De reações que eu não gostaria de ter. Traição. Talvez você sabe, você presenciou, ou alguém da sua família, não sei, pai, ou mãe, ou irmão, qual foi o tipo de consequência trágica da traição? Qual foi a consequência? Indiferença. Talvez alguém te trata com indiferença. Não, se ele for bem, se não for, amém, tá bom também. Alguém que te trata, que não te valoriza, que não dá o seu verdadeiro valor. Se nós pensarmos bem nisso, se nós considerarmos que pessoas agem com indiferença, que pessoas não nos tratam como deveria, o que a gente mais tem que fazer é olhar para a cruz. O que Deus fez pela sua vida? Não existe diferença entre mim, entre aquele que está preso, entre aquele que estuprou, entre aquele que matou, entre aquele que esfaqueou. Todos eles, Jesus derramou o sangue pelo mesmo propósito. Ele ama todos igualmente, independente daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Ele continua nos amando. O amor dele é tão incondicional que ele nos constrange por causa disso. Eu não posso olhar com meu olho natural e dizer esse é melhor, ou aquele é maior, ou aquele é menor. Todos, na presença de Deus, para Deus nós somos todos iguais. Nos comprou por um alto preço. Então se alguém age com indiferença e não dá valor à sua vida, olha para a cruz. Olha para a cruz.
Perda. Se você perdeu algum amigo, algum ente querido, um irmão, um pai, uma mãe, que gerou isso, um trauma, principalmente quando era de infância, e isso carrega um peso espiritual sobre a sua vida, então precisa identificar, porque todas as vezes que nós presenciamos uma perda, ou às vezes temos determinadas reações, é porque lá no passado eu presenciei algo que eu não gostaria. Complexo de inferioridade. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Quem te humilhou? Quem falou palavras negativas sobre você, sobre a sua vida? Talvez você carregue um peso do passado que muitos conhecem a sua história e hoje ainda te julga e te critica. Mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi lavado, você é remido pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A melhor coisa é sabermos quem nós somos para Deus. Aquilo que nós somos para as pessoas, muitos nos julgam. Às vezes até sem nos conhecer e sem conviver conosco. Ele nos julga e já dá a sentença, né? Sem nos conhecer. Aquilo ali não vale nada. Juiz injusto. E nós, muitas vezes, temos uma facilidade muito grande de julgar também pessoas. Não fui com a cara dessa pessoa. A primeira vez, primeiro contato, meu sangue não bateu com ela. Ah, eu conheço, eu bato o olho, eu já sei. Fulano não está com nada não. Mas aí, quando nós convivemos com ela, nós temos uma decepção, muitas vezes positiva. E tem uma mudança de mente em relação àquela pessoa. Judas foi uma pessoa que decepcionou Jesus, mas nem por isso Jesus deixou o propósito deixar de ser cumprido. Ainda, se você chegar à raiz do problema, nós precisamos chegar à raiz do problema. Isso é um exercício. É um exercício para nós chegarmos à raiz do problema. Como? Deus precisa me levar lá no meu passado, na cena do crime, para que eu possa reconhecer a raiz do problema. Por que faço isso? Por que reajo assim? É a pergunta desde o início. Por que faço isso? Por que eu tenho esse tipo de reação? Por que eu fico irado por causa de pequenas coisas? Ah, se eu chegar aqui, igual eu cheguei aqui, não tinha um microfone, já pensou se eu fico irado por causa disso? Por que às vezes o louvor não acontece quando a gente quer muito e as coisas não acontecem porque uma caixa de som dá o problema, um fio se arrebenta? Por que as coisas não acontecem do meu jeito? Aí eu iro porque não está do meu jeito. Por que só a minha vontade tem que prevalecer e tem que ser tudo certinho do jeito que eu planejei? Nada pode sair fora daquilo que eu planejei. Então, que tipo de reação tem quando se aperta o gatilho? Por que sou assim? Por que faço isso? Se a minha mãe manda eu comprar alguma coisa, eu já iro. Por que não mandou meu irmão? Por que tudo tem que ser eu? Por que ela só escolhe a mim para fazer isso e não escolhe os meus irmãos? Só eu. Ah, porque eu sou o mais novo. Por que nós carregamos esse complexo de inferioridade? Deus quer te levar à origem daquilo que te faz ter reações que você não gostaria de ter. Está pesado? Quem sabe hoje são evidências que você precisa de uma cura interior, lá no coração, na alma. E se preciso for, vamos procurar quem sabe um psicólogo para te ajudar, um psiquiatra, mas que você seja curado. Deus quer a sua igreja curada. Nós precisamos entrar num processo de superação. Você já identificou qual é a raiz e de onde vem algumas reações que você tem hoje? De onde vêm as reações? Você já tomou essa consciência? Então nós precisamos entrar num processo de perdão. Quem te feriu? Quem lançou palavras sobre a sua vida? Quem é que puxa o gatilho que te leva lá no passado, que faz
você lembrar a pessoa que te magoou. Quem é essa pessoa que precisa ser perdoada? Deus está trazendo na sua mente alguém que precisa ganhar o seu perdão. Perdoe. Perdoe a si mesmo. Você precisa se perdoar. Sabe qual que é o maior peso que nós carregamos? É o peso da culpa, por ter um passado tão negativo. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa se perdoar. O seu passado não pode mais ser um peso para que você tenha reações. Nenhum trauma é pequeno ou grande. Depende da sensibilidade que você tem de superação. No verso 15, diz assim: porque gritas em razão de teu quebrantamento, tua dor é mortal. Pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados, eu fiz essas coisas. 16, mas também todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, por quem ninguém pergunta. Deus quer estabelecer com você um processo de cura. Essa é uma promessa. Deus tem uma promessa de cura. Deus tem uma promessa de libertação. Perdoe. Libere o seu perdão. Nós precisamos redecorar o nosso interior. Chegou a hora de jogar fora essas mágoas que no passado muitas vezes pintou negativamente a sua casa. Nós precisamos mudar a nossa história. Deus quer te curar. Deus quer estabelecer um vínculo com você ao ponto de você evidenciar aonde eu preciso olhar a cena do crime. Coloca aquela música aí, por favor. Fiquem de pé. Eu quero agora que você, no seu íntimo, apague as luzes, por favor. No seu íntimo. Nós não estamos aqui pregando, falando de uma ministração que vai ser a cura total. Sim, Deus pode até fazer isso. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas a nossa intenção é evidenciar se você precisa ou não precisa de uma cura. Presta atenção nessa música. Tem a letra. Aumenta o som, por favor. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. O que te faz chorar? Apesar das feridas, Quem te faz chorar? apesar das decepções, eu te chamei, Você pode ser da maneira como você é, eu te chamei. mas Ele te chama não só para curar você, mas Ele te chama nas suas deficiências para que você seja um instrumento de cura na vida de pessoas. Por isso que Ele quer te curar. Eu te chamei, Ele te chama. deixa eu te usar para
eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Essa é uma promessa, Ele cuida de tudo. Feche os seus olhos e comece a entregar, a levar, quem sabe, a cena do crime, a cena que te levou a ter mágoas, a ter ódio, a ter tristeza, a ter ciúme. Quem sabe você é uma pessoa que deixou de desenvolver em você a inveja, a sensação de perseguição, a possessão. Qual é a sua ferida que Deus hoje abre para poder derramar o bálsamo? Ele quer te levar a um processo de cicatrização. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Cura, 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 libertação. Deixa eu te usar. O que causa traumas na sua vida? Enquanto eu te Qual é o trauma que você carrega do passado, que provoca reações que você não gostaria de ter e que você se pega? Basta alguém puxar o gatilho. Deus te trouxe algo na sua memória. Deus te levou a algum lugar, ou Deus te levou a alguém que te traumatizou, que gerou algum tipo de transtorno emocional na sua vida. Aonde a sua emoção foi ferida? Fala com Deus. Fala com Deus. Sabe, quando Moisés foi chamado por Deus a tirar o povo dali do Egito, aos nossos olhos naturais, o que você vê? Aos nossos olhos naturais, nós só somos capazes de ver homens quebrando pedra, homens fazendo tijolos, homens carregando palhas. Aos nossos olhos, nós só vimos isso nas pessoas que estavam ali no Egito. Mas Deus vê diferente. Ele fala: Moisés, vai lá, Moisés, fala com o faraó para libertar o meu povo. É isso que nós vemos. Mas foi muito mais do que isso que Deus falou. Vai lá, Moisés, porque eu quero que você liberte o meu exército. Você é ferido. Lá, o povo no Egito tinha chicotes, era a base do chicote, era ferido. Palavras de humilhação eram lançadas sobre ele. Mas foi nesse povo, no meio deles, que Deus fez o seu exército. O exército de Israel era o exército do Deus vivo, no qual Davi desafiou Golias. Quem vem esse aí? Quem é esse que vem encarar o exército do Deus vivo? Quem é esse? Você pode se sentir ferido, você pode se sentir humilhado por palavras lançadas sobre a sua vida. Mas hoje Deus te chama como um soldado para fazer parte do exército do Deus vivo. Talvez você pense que as suas feridas são suficientes para minar o seu relacionamento com pessoas ou com Deus, e minar o seu espírito de pessoa que pode executar coisas, porque é na mente que se mina tudo, porque é a mente que controla o corpo. Mas ele diz:
Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Você não é ferido na sua vida inteira por acaso. Deus quer fazer uma grande obra. Ele te chama. Ele quer te usar. E Ele te diz que, por mais que você não acredite, Ele cuida de tudo, inclusive aquilo que te faz chorar. O que te faz chorar? É o seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai, porque você ouviu deles palavras que te jogaram para baixo. Deus quer derramar um bálsamo na sua vida. Deus não quer cicatrizar a sua ferida com mágoa lá dentro. Se nós formos fechar uma ferida e tiver algo que possa vir à tona um processo infeccioso, nós não devemos fechar a ferida. Ela precisa ser curada totalmente. E hoje, inicia-se um processo de cura e de libertação na sua vida. Mas é você que precisa tomar a decisão. É você. Você decide. Quando Jesus chega para o cego, para o coxo, para aquele que não anda, para aquele que não vê, para aquele que está ali paralítico, o que Jesus fala? O que queres que te faça? Eu quero ver, eu quero andar. Vá, a tua fé te salvou. Deus está iniciando um processo. Não deixe ninguém te acusar pelo seu passado. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Se alguma palavra vier negativa sobre a sua vida, olha para a cruz. Se alguém falar que você não tem valor nenhum, olha para a cruz. Olha para a cruz. Feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra. De uma forma ou de outra, eu sei que o Senhor atingiu o coração da tua igreja, porque essa é a palavra liberada que o Senhor escolheu para hoje. O Senhor quer tratar a tua igreja. O Senhor quer evidenciar as feridas, porque eu sei, Pai, que o Senhor quer curar. Por isso, Pai, estabeleça o processo, a iniciação de uma cura interior. Faça, Senhor, com que o fruto do teu Espírito, o domínio próprio, seja verdadeiro sobre a vida de cada um, e que cada um possa ter o domínio próprio nas suas reações. Senhor, não deixe a tua igreja tomar atitudes precipitadas, reações imediatistas, mas que possam pensar e ter reações concretas. Senhor, no nome de Jesus, toca no coração da tua igreja, que ela possa sair daqui, não da mesma maneira que entrou, mas com uma nova visão. Que se existe algo que precisa ser tratado, que cada um tome a decisão, principalmente, Pai, do teu perdão e de perdoar. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é Pai, o Filho que se deu por nós por amor, e o Espírito Santo, que é o Consolador, abençoa a tua igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Vá em paz, querido, e que essa palavra possa estar sendo ministrada no seu dia a dia. Amém?